parte de um setor da mídia, outros setores também poderiam buscar a mesma informação, eu elaborei uma nota à imprensa e já distribuí, e será publicada amanhã no Jornal A Voz da Serra, acerca do meu entendimento. Nota à imprensa: visita do vereador Edson Flávio ao prefeito de Nova Friburgo, doutor Heródoto Bento de Mello. Prezados senhores, cumprimentando-os cordialmente, quero comentar alguns pontos sobre a visita que fiz ao excelentíssimo prefeito municipal, doutor Heródoto Bento de Mello, em sua residência no dia 25 de fevereiro de 2010. Desde que o prefeito sofreu um acidente em viagem de trabalho à Suíça, eu não tinha tido a oportunidade de desejar pessoalmente sua pronta recuperação. O que pude fazer foi solicitar orações por ele, sua família e pela população de nosso município, nas igrejas onde visitei e nos meus endereços de relacionamento na internet, Facebook, Twitter e Orkut. Na visita que ele estava fazendo à Suíça, estava na pauta um possível encontro na sede da Nestlé, pois estávamos tratando diretamente com a presidência da multinacional a instalação de uma unidade em Nova Friburgo. Entendo que, como cidadão, devo realizar visitas não somente ao prefeito, como a toda pessoa que necessita de uma palavra de ânimo. Visitar o Dr. Heródoto a convite da família foi para mim muito importante, principalmente se tratando de um cidadão idoso em recuperação de um acidente que deixou a todos muito preocupados. O pronto restabelecimento de sua saúde é bom para ele e, com certeza, para toda a sua família que está sofrendo. Quanto ao ponto de vista das condições de saúde e questões políticas deste encontro, só posso afirmar uma coisa: eu não sou médico para falar nem sequer uma vírgula acerca dela, pois estaria cometendo o erro de gerar boatos, o que não é de minha formação. A Câmara Municipal de Nova Friburgo, da qual tenho honra de ser parlamentar, instalou uma comissão que submeterá o prefeito a uma junta médica, e esta, sim, estaria qualificada dentro dos entendimentos legais para emitir qualquer parecer. Desde já, como ser humano que professa ser cristão, desejo pronto restabelecimento da saúde do excelentíssimo prefeito Dr. Heródoto Bento de Mello e de todos aqueles que se encontram enfermos. Sendo assim, cordialmente, assina o vereador Edson Flávio, site www.edsonflaviocoelho.com.br, Twitter, Facebook, Orkut, o nosso telefone de contato, que eu assino e passo a mão da Comissão de Saúde desta casa. Senhor presidente, formalmente eu faço isso agora e faço a leitura do que expus quando fui indagado pela imprensa, senhor presidente. Vereador Nome Nassif. Senhor presidente, senhores vereadores, duas coisas a dizer. Eu estive na casa do doutor Heródoto como amigo do doutor Heródoto, porque quando eu cheguei a esta casa aqui, houve muitas conversas em relação ao doutor Heródoto. Ele estava, uns falavam que estava com 30 quilos, através de aparelho de oxigênio, e eu me posicionei com o vereador Jorge Carvalho, e quem ficou de resolver essa questão com a Câmara, com o Heródoto, foi o vereador Marcelo Verli, que se propôs vir a decidir. Eu fiz a visita como amigo do doutor Heródoto, porque eu procurei o Brólio há uns 15 dias atrás e falei com ele, que também não era, que o doutor Heródoto estava igual cabeça de bacalhau, que ninguém via. Ele falou: mas, Brolinho, eu como amigo posso ver o doutor Heródoto? Não, a qualquer dia que eu for lá, eu te levo. Logo no mesmo dia, ele quis me levar à casa do doutor Heródoto, eu não pude ir, eu tive um problema para resolver. Estava chegando sexta-feira do Rio de Janeiro, de uma viagem que estava fazendo, até encontrei o Jorge em Muri, logo após recebi um telefonema, se eu queria que ele estava na casa do doutor Heródoto, se eu queria visitar o doutor Heródoto. O visitei, estive lá realmente. Essa foto que está no jornal não é nada armada. Agora, vou me limitar, que hoje tem uma junta médica para fazer a avaliação nele. Que aguarde a avaliação dele, entendeu? Agora, posso dizer a vocês, não está com equipamento para oxigênio, não está com 30 quilos, então é uma pessoa do bem. Eu vejo ele normal, sentar normalmente ali. Entendeu? Tem uma dificuldade na fala? Tem, que está atrofiado do esôfago dele agora. No seu médico, dá uma avaliação dele. Se ele não assumiu, porque o médico deixou assumir, entendeu? Mas que ele está lá sentado, conversando, na dificuldade dele, mas está. Eu só me limito a fazer isso para evitar especulação, porque me parece que tem a junta médica, já me parece que eu ouvi dizer que essa junta médica vai ter condições de fazer essa avaliação médica, então resolva para lá, entendeu? Não é... Eu fui como pessoa, amigo do doutor Heródoto, eu não fui como político, não fui como representante, e fui como cidadão, porque todos sabem que eu fui amigo do doutor Heródoto vários anos, desde 90. Inclusive, o doutor Renata Birrame, o Isaac Deman, estiveram com ele no Rio de Janeiro, já passaram o estado que ele estava, entendeu?
Não sei se vocês foram oficialmente ou não. Eu não fui oficialmente, eu fui como amigo do Dr. Heródoto, entendeu? E fiquei satisfeito pelo que eu vi, entendeu? Que eu pensava que realmente estivesse entubado, estivesse com 30 quilos na cama, eles diziam aqui, entendeu? E não está. Isso aí eu só vou relatar isso. Então, eu não vejo essa perplexidade que deu hoje na cidade, que o vereador Nami Nassif esteve lá. Eu estive como amigo e falei. Outros vereadores estiveram com ele, a gente teve com ele, a Isaac teve com ele, a Renata Birram teve com ele, há 60 dias atrás, que me parecia que estava internado ainda. Entendeu? Bem, entendeu? Então, essa questão que me parece que vocês vão ter a oportunidade, o senhor como médico, eu até convidei o senhor, um dia que quisesse visitar a Toral, que ia tentar com a frente, o senhor não quer, não vou levar, eu vou com a junta oficialmente. Foi o que o senhor falou comigo, fica à vontade, eu não vou... Essa questão, Heródoto, licença dele, não é questão de eu decidir aqui na Câmara, entendeu? Isso é uma questão que não vai decidir, o vereador Marcelo já se posicionou aqui na Câmara, eu já tinha dado meu posicionamento ao vereador Jorge Carvalho, eu fui como amigo do doutor Heródoto. Eu não vi nada demais do que eu acho que tem muitos boatos rodando na cidade. Eu acho que nós temos que respeitar o ser humano, entendeu? Eu fui como ser humano cidadão. Isso, eu só dizer isso, não quero me limitar a isso. Vi ele bem. Não foi que essa imagem de homem, um CTI entubado, não vi nada disso. Isso aí eu vou dizer. Agora tem a junta médica que faça a avaliação. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, são dois aspectos, o aspecto religioso, humanitário e de amizade, e a foto política no jornal. Só isso. Ninguém ali colocou o aspecto, a foto política que aparece no jornal, ela não aparece recebendo a visita do amigo, do conselheiro espiritual, daquele que vai orar ou que está orando para a recuperação do prefeito. A foto aparece do prefeito com dois agentes políticos. Só isso. Vereador Renato Birram. Comissão especial e, por unanimidade, nós vamos acatar a solicitação de Vossa Excelência e convocar os ilustres vereadores para um depoimento. Nós vamos esperar até o dia 5, que é o prazo para recebimento da junta médica. Caso não ocorra isso, nós convocamos os senhores para olha só, possam fazer um eu depoimento junto à comissão. Eu não tenho medo de expressar o que eu vi, que eu ouvi, entendeu? Eu deixei a questão bem clara. Eu fui como amigo. Infelizmente, eu tenho vida pública. Infelizmente, naquele momento, o Edson Platão tem minha vida pública. Eu poderia ter encontrado ele no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de ir sozinho, sem ninguém próximo, tirar uma foto, eu não fui naquele momento. Entendeu? Vereador Reinaldo, encerrando, por favor. O presidente da comissão, doutor Renato Birram. Está desligado, hein? Pode falar. Embora o presidente da comissão, vereador Renato Birram, vereador Luciano, eu faço parte, logicamente que nós gostaríamos de ouvir os dois vereadores, mas diante da declaração dos dois vereadores aqui, acho que não vai contribuir muito. A posição será a mesma, não foi uma visita de amigos, e a gente, naturalmente, nós vamos ter que esperar a avaliação dos médicos. Mas, se não houver, nós vamos manter a convocação deles. Não, tudo bem, mas acho que o que os vereadores... o depoimento dos vereadores aqui ficou muito claro. Então, eu acho que não vai contribuir muito, mas, em todo caso, vamos ouvir. Sim, senhores vereadores, eu gostaria de deixar bem claro aqui, né, e tenho certeza que é um sentimento de todos os vereadores, quer dizer, por mais que algumas pessoas tentem passar para a mídia, né, que a Câmara hoje é uma inimiga do prefeito Heródoto Bento de Mello, em momento nenhum. Tanto que ele teve maioria nesta casa durante o tempo que ele ficou como prefeito. Então, não existe aqui nenhuma caça às bruxas, nenhum sentimento aqui. O que nós estamos querendo é ser, primeiro, respeitado enquanto poder constituído. Ele está sendo respeitado enquanto autoridade do município, enquanto prefeito, enquanto cidadão. Eu mesmo estive visitando o doutor Heródoto no início, há cerca de 3, 4 meses atrás, eu, o vereador Renato Birram e o vereador Isaac Demano. Levamos a ele palavras de conforto, levamos a ele palavras da população de Nova Friburgo. Não existe isso. O doutor Heródoto tem uma história com a cidade de Nova Friburgo de mais de 60 anos de vida pública. Isso não pode ser jogado no lado do lixo porque ele está doente, porque ele está acamado, fez grandes feitos, grandes obras, viaduto e outras grandes obras que foram projetadas por ele, e prova das grandes marcas que ele tem na cidade, que ele foi eleito com a maior votação da história de Friburgo, mais de 50 mil votos. Então, não tem aqui, hoje, nenhum desrespeito à história do político Heródoto Bento de Mello, muito pelo contrário. Nós estamos precisando de informações. Para a gente votar um requerimento, uma licença médica,
A Comissão de Saúde fez algumas exigências, alguns questionamentos. Nada que não pudesse ser respondido. Nenhuma pergunta daquela não poderia ter sido respondida. Pelo contrário, todas elas serviriam para elucidar a casa, já que não havia, se fosse permitido uma visita de toda a Câmara, não precisaria daqueles requisitos. Né? Aliás, todos nós veríamos a situação, e tenho certeza de que os vereadores hoje se sentem mais à vontade para dar uma licença de 40 ou 60, de 90, não sei quantos, quer dizer, eles viram o quadro, por mais que não queiram relatar, mas eles viram o quadro. Então, eles têm hoje um juízo de valor para votar ou não requerimento. Mas 10 vereadores não têm. Então, por mais que algumas pessoas tentam colocar a população, a imprensa, a mídia contra a Câmara, achando que a Câmara hoje quer execrar a figura política do prefeito, isso não é verdade. Muito pelo contrário, existe sim desta casa um respeito à figura do prefeito que foi democraticamente eleito por mais de 50 mil votos, existe um respeito à figura do cidadão Heródoto Bento de Melo, que está doente, está passando por um problema, existe um respeito a toda a família Heródoto Bento de Melo, a família Bento de Melo, que tem não só o prefeito, mas teve seu irmão, Ariosto, que foram figuras públicas nessa cidade, a dona Betia, toda a sua família, que todos conhecem. Então, existe sim hoje um respeito muito grande desta casa. E eu quero tornar isso público e notório. Mas, não obstante a tudo isso, esta casa não pode ser omissa. Esta Câmara, ela foi eleita para responder às demandas, para fiscalizar o Executivo, e dentro disso tudo nós precisamos hoje entender o que se passa no quadro político. Nós não podemos sentar aqui, abrir uma sessão, discutir projetos, votar projetos, fechar a sessão e ir embora para casa, achando que nada está acontecendo com a nossa cidade. Isso não pode ser feito. Então, nós estamos tomando todos os caminhos legais para que essa situação seja resolvida. Demos prazo, estamos dando prazo. Aliás, se a intenção fosse outra, isso já poderia ter sido feito. Se a intenção fosse abrir a vacância do cargo, impeachment, cassação, isso já teria sido feito. Proposto por alguém, ou a Câmara como... Mas não. Desde o primeiro momento em que o prefeito em exercício veio a esta casa tomar a posse como prefeito interino, desde aquele primeiro momento, todas as medidas de respeito estão sendo tomadas. Cautela e respeito à figura política e à personalidade. Então, é bom deixar isso muito bem claro. Se nós estamos hoje em busca de respostas, se nós estamos hoje cobrando, é porque nós somos cobrados e temos a obrigação, enquanto legisladores, legitimados que somos, de dar um retorno à população de Nova Friburgo. Assim como foi feito no primeiro momento da nossa visita, o vereador Renato Birrame, o vereador Isaac Demani, então nós estamos aqui. E a hora que quiser, tenho certeza de que não só eu, mas todos os vereadores desta casa estão à disposição da família, do prefeito, para qualquer posicionamento, qualquer entendimento. Agora, o que não pode, né, é fingir que esta casa não tem autonomia dela, não tem autoridade dela, e não ficará aqui de braços cruzados. É isso que nós não podemos fingir e ficar brincando com essa situação. Então, eu acho, e quero colocar esse posicionamento muito bem claro para todos os vereadores. Se essa Câmara, se essa casa erramos todos nós. O amadurecimento, o posicionamento que esta casa tem hoje, vai no sentido, não de que nós somos pró-Heródoto, pró-Demerval, não existe hoje essas bandeiras. Existe sim a cidade de Nova Friburgo, que está precisando que esta casa tenha seus posicionamentos e tenha os seus encaminhamentos respeitados. É isso que está precisando hoje. Então, aqui, e o vereador Edson Flávio, o vereador Nami Nassif, são provas testemunhais aqui que todos os posicionamentos, todas as reuniões são feitas, eles são convocados para todas as votações, os encaminhamentos que estão sendo criados são legitimamente votados, e quem quer votar a favor, vota, quem quer votar contra, vota, estão sendo respeitados. Então, não existe nada aqui que está sendo atropelado, empurrado de goela abaixo, e nem dentro, fora da lei. Todos eles estão sendo acompanhados pelo procurador da casa,
Então, nós estamos respeitando e vamos respeitar sempre, até o final. E quero, mais uma vez, aqui deixar bem claro que a história política do doutor Heródoto Bento de Mello, toda a sua história de mais de 60 anos de vida pública, não pode ser jogada na lata do lixo e não vai ser por esta casa e não vai ser por mim enquanto estiver aqui como presidente. Quero deixar muito bem claro isso tudo. Vamos dar prosseguimento à sessão. Pois não, vereador. Já chegou o final do tempo regimental, pedir a prorrogação por mais até 1 hora. Eu vou fazer uma proposta aos vereadores, vamos votar. Nós temos um projeto na ordem do dia e as indicações nós deixaremos para a segunda sessão. Votaremos, portanto, esse projeto. A ordem. A liderança do governo. Eu gostaria também de solicitar, na próxima sessão, se possível, aquele projeto do consórcio. Os termos do consórcio já estão na casa. Está faltando a mídia. Porque a próxima, senão nós vamos só para o dia 17, vai atrasar muito a aprovação e pode prejudicar aí a elaboração de projetos em comum entre os Na próxima municípios. sessão de hoje, que o senhor diz? De hoje. Vereador Pela Flávio. ordem. Eu acho que fica difícil a gente discutir um tema dessa relevância sem ter conhecimento do conteúdo da matéria. A mídia não chegou. Se chegar, a gente não tem tempo de ler. Além de ler, se conseguir ler, tem que interpretar, apresentar um raciocínio lógico sobre o tema. Quer dizer, votar uma matéria de tal importância hoje, sem discussão ou sem a possibilidade de conhecimento mais aprofundado do tema, é temerário. Já foi solicitado anteriormente que não fizéssemos isso e eu acho que hoje não seria adequado que retornássemos à discussão sem esse tempo necessário para que a gente possa conhecer e aprofundar. Senhores vereadores, portanto, nós temos aqui vários requerimentos. Um, da prorrogação da sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Um outro que foi uma sugestão do vereador professor Pierre para que transfira o projeto de autoria do Executivo Municipal para a segunda sessão. Não sei se o vereador líder de governo concorda e eu vou submeter ao plenário se concordam ou não. Senhor presidente, eu entendo que devemos votar na presente sessão. Então, nós temos dois encaminhamentos. Os vereadores que aprovam a solicitação do vereador professor Pierre, quer dizer, para transferir para outra sessão, permaneçam como estão. Não, que são a favor para que seja transferido para outra sessão. Permaneçam como estão. Senhor presidente, eu voto para que isso seja votado nesta sessão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou para esta sessão. E o outro de autoria do vereador Jorge Carvalho, para que seja incluído. Qual é o projeto, vereador? Consórcio intermunicipal envolvendo Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. De saúde, né? O consórcio... Os vereadores que aprovam a inclusão... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pois não, vereador. Presidente, o protocolo não chegou a esta casa. Eu não voto um projeto que eu não li. O projeto do protocolo não chegou, não vou votar. Então, eu sou totalmente contra. O projeto não chegou às nossas mãos. Eu não voto. Pois não, vereador. Inclusive, foi o motivo pelo qual o projeto foi retirado. Se ele foi retirado em último momento, porque não tinha o protocolo de intenções, então não tem motivo de colocá-lo sem o protocolo. Se o protocolo de intenções fosse disponibilizado aos vereadores, tudo bem. Agora, como é que ele vai dizer um sim sem saber que protocolo é esse? É, de fato, temerário por esse aspecto. Concordo, vereador Edson Flávio, na observação dele. Essa excelência mantém, vereador? Os vereadores que aprovam... Senhor presidente, questão de encaminhamento. Pois não, vereador. Não, a questão é a seguinte, senhor presidente. Se não é uma questão de oposição, situação de governo, não. O projeto não chegou, é um fato. E, diante do fato, não há contestação. Se o projeto não chegou, ninguém, até mesmo os vereadores que pudessem votar a favor, não estaria votando em cima de algo que não leu, que não viu, não chegou, não adianta. Então, senhor presidente, eu encaminho que Vossa Excelência mude o procedimento e não acate que esse projeto entre para votar hoje, porque senão fica muito ruim para esta casa.
Os vereadores que aprovam a inclusão na segunda sessão permaneçam como estão. Aprovado. 1, 2, 3, 4, 5 votos. 6 votos a favor e 5 votos contrários. Senhores vereadores, então vamos votar as indicações. Indicações, vereador Renato Abirramer, 9092, 9095, 9267, 9269. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicações, vereador Cláudio Damião, 9096, 9097. Pois não. Um breve comentário aqui sobre uma indicação que faço, que é a 9096, que solicita ampliação de número de vagas para estacionamento para pessoas com deficiência no centro de Olaria. Eu posso até estender, eu estou falando de centro de Olaria porque é um centro comercial, um local com grande movimentação de pessoas, é o bairro mais populoso de nossa cidade, e as pessoas deficientes têm uma dificuldade enorme de encontrar vaga para estacionamento, o respeito às calçadas para que eles possam transitar. Se no centro da cidade a gente conseguiu melhorar um pouco essa dinâmica, em Olaria isso é precaríssimo, precaríssimo. Então eu faço aqui um apelo, é uma indicação, faço um apelo para que a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, possa analisar e movimentar no sentido de melhorar o acesso nas calçadas, e a Secretaria de Ordem Urbana, eu não sei a qual vai estar afeta essa demanda, que possa fazer a sinalização adequada. Sinalizar, garantir as vagas, garantir os espaços, seja em porta de farmácia, seja nos prédios, nos bancos, para melhorar a qualidade de vida das pessoas deficientes, no sentido de terem local para estacionar e para transitar, que é uma grande dificuldade em Olaria e também em algumas outras localidades aqui de Nova Friburgo. Permite uma parte, vereador. Pois não, vereador. Parabéns pela indicação. Agora, quanto à questão das rampas, foram feitas mais de 20, 25 rampas no bairro a curto prazo. Né? Quanto à questão dos lugares para estacionamento, Vossa Excelência tem toda a razão, tem que ser feito. Isso aí é com a Secretaria de Ordem Urbana, e também gostaria de assinar junto com Vossa Excelência essa indicação. Só fazer um reparo, não é no sentido especificamente da rampa. As calçadas, elas são de difícil acesso, além das rampas, que são importantes, mas há um problema de sinalização em que os motoristas param ocupando exatamente o lugar onde vai ter acesso para o deficiente. É preciso mudar essa noção. É fiscalização, acompanhamento, pintura, precisa de pintura especificando os locais de parada, de estacionamento e os que são proibidos parar. Está faltando isso, ajudaria bastante no ordenamento do bairro de Olaria. É só esclarecendo que a Secretaria de Olaria fez diversas rampas, realmente está faltando sinalização. Exatamente. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicações, vereador Marcos Medeiros, 912, 916, 910, a 9165, 9261, a 9266. Os vereadores que aprovam. Senhor presidente, gostaria de salientar, são indicações com relação à limpeza, relação à melhoria e ampliação de creches municipais em Olaria, Varginha, Campo do Coelho e todas elas, e chamar a atenção para uma delas. Disponibilização de médico pediatra especialista em educação especial nas creches da rede pública para atendimento especializado das crianças. Milhares e milhares de crianças estão matriculadas na nossa rede pública municipal, então é interessante, necessário e, principalmente, agindo na precaução, que se disponibilize o médico pediatra para que possa, não as crianças irem até os postos de saúde, até os hospitais, mas sim o médico indo até as crianças, onde, óbvio, eles estão todos os dias úteis nas creches. Então, eu tenho certeza que essa... Fica à vontade, vereador. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque realmente é muito difícil para as mães, até das escolas da zona rural, né, que seus filhos, no processo de inclusão educacional, estão nas escolas, têm as necessidades especiais, e às vezes vêm para os postos do centro da cidade, vêm para o Silvio Henrique Brown e não consegue o atendimento médico. Então, quando Vossa Excelência traz essa proposta, é para ser vista com muito carinho, porque realmente é atenção à criança, a comissão da criança nesta casa,
que tem, e Vossa Excelência faz parte, parabeniza a Vossa Excelência, porque você vai levar o médico aonde está a criança. Porque a mãe já tem tanta dificuldade, às vezes, de locomover a criança até a escola, e depois da escola ainda tem que ficar atrás de médico para ser atendido. Então, eu espero que haja até um destaque nessa indicação que Vossa Excelência faz, para que a Prefeitura possa olhar com muito carinho e a Secretaria de Saúde fazer valer a indicação dessa casa. Vereador Marcos. Fica à vontade, vereador. Eu gostaria, inclusive, de saber como será remunerado esse médico pediatra, porque o salário irrisório que a Secretaria paga no ambulatório não é convidativo. E se não houver uma mudança dignificando o profissional e pagando salário razoável, ninguém vai querer ir. Vereador, salários baixos não combinam com serviço público de qualidade, mas a gente tem a certeza, principalmente nesse momento da tragédia, que existem vários bons samaritanos, ou seja, voluntários, pessoas que poderiam se disponibilizar. Mas se a pessoa vá até como voluntário, com certeza, ainda recebendo alguma coisa, eu acho que há essa motivação que pudesse conciliar. Ou seja, aquele cidadão que tem aquele sentimento de ajudar o próximo e ainda ter alguma remuneração. Mas Vossa Excelência é muito feliz em vossa fala, porque realmente os salários com relação ao funcionalismo público municipal têm que serem revistos, aumentados, e que os médicos possam receber esse salário digno e que, por consequência, as nossas crianças possam ser atendidas nas creches com serviço público de qualidade, com saúde igual e para todos. Então, peço e espero a aprovação de dezenas de indicações que faço nesse momento. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicações de vereadores de São Flávio, 9098, a 9114, 9115, 9117, a 9119, 9270, 9271. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. São dezenas de indicações, entre elas aqui todos os bairros. Eu quero frisar, até mesmo porque o secretário de Obras esteve recentemente aqui nesta casa, e quando eu falei com ele acerca de bairro Nova Suíça, eu falei com ele acerca de algumas obras, ele disse nesta casa que foi comigo ao bairro Nova Suíça. E eu realmente levei 3 vezes o secretário lá. Só que, senhor presidente, nós precisamos separar as coisas no município. Existe uma situação que são as ações da tragédia, que está sendo executada pela EMOP, com recursos que estão mandando, que o governo federal está mandando para o Estado, que o Estado está repassando às empreiteiras e está se fazendo serviço. E existem os serviços correntes que o município deve fazer. Por exemplo, não é admissível, senhor presidente, que muitos bairros já estavam abandonados. E com as chuvas, e com a priorização da minha forma em muitos setores equivocadas, está acontecendo um verdadeiro sucateamento de outros bairros. E aí a população local tem toda a razão em parar o vereador, em criticar o vereador e chamar a atenção do vereador, até achando que nós não estamos cumprindo com o nosso papel. Portanto, senhor presidente, eu cito aqui, por exemplo, o bairro Nova Suíça. Eu sinto aqui ruas que estão ficando esburacadas, serviço de capina que não acontece. Poxa, os homens que capinam o município não estão envolvidos limpando as ruas, porque está se fazendo através de empreiteiras muito bem pagas, diga-se de passagem, muito bem pagas. Ninguém está fazendo nada nesse município graciosamente, que é o que muitos estão até pensando que está acontecendo, mas está havendo apontamentos, a EMOP pagará essas empresas e não tem porquê a Secretaria de Obras, a Secretaria de Serviço Público trazer uma normalidade aos serviços prestados aos demais bairros do município. Se a gente vai daqui a Olaria, é uma buracada só. Será que a usina de asfalto parou de funcionar? Será que não está mais produzindo asfalto? Então, senhor presidente, essas indicações que fiz aqui, essas dezenas de indicações que fiz aqui, elas remontam à realidade, à necessidade do cidadão no dia a dia. Isso não pode parar em função de termos que fazer as obras emergenciais que não começaram ainda. Então, está aqui uma delas, que é a questão do bairro Nova Suíça, questão de São Geraldo, Girassol e muitos outros locais. E aí, para concluir, senhor presidente, eu falo da questão do Girassol também, questão de solares. O rio está assoreado, não se tem nenhuma providência dos 2 últimos dias de chuva. Eu estava falando com o morador 2 horas da manhã e as águas já estavam entrando nas casas na região dos solares, na região do Girassol. As pessoas não estão conseguindo dormir.
E os órgãos públicos, a EMOP, não dá para essas famílias um posicionamento se vai lá fazer o assoreamento do rio, se desassoreamento do rio, ou se não vai. Eu tenho até aqui um abaixo-assinado que entreguei hoje à EMOP, tratando desse assunto. Dá uma posição para o cidadão. Vai fazer? Não vai fazer? Quando vai fazer? Porque o cidadão não fica naquela expectativa. Eu fico em casa, ou saio de casa, não saio de casa. O que fazer? Então, senhor presidente, aqui estão essas indicações que apresentei, e eu espero que o Poder Executivo possa olhar com muito carinho e executá-lo, porque foram mais de 2.000 indicações, e muitas delas não aconteceram. Para ficar preenchendo papel, escrevendo e não acontecendo, não é bom, nem para nós, nem para o Executivo. Essas são as minhas falas com relação às indicações que fiz, senhor presidente. Após a discussão, em votação. Senhores vereadores, por favor. Vereador, rapidamente, por favor. Eu vou pedir uma parte, eu não vou falar nada que não seja pertinente. Vereador, vamos prosseguir. Senhores vereadores, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicações, vereador Reinaldo Rodrigues, 9258-9260. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Isaac Demani, por favor, que faça a leitura do projeto Questão de ordem, senhor presidente. de autoria do Executivo Municipal. Não, senhores vereadores. De autoria do Executivo Municipal, que 9253/011, que institui o Fundo de Desenvolvimento de Nova Friburgo, FD-NF, e dá outras providências. Rapidamente, vereador. Rapidamente, com relação ao projeto do consórcio, como a próxima sessão nossa, só no dia 17, o lançamento do consórcio é o dia 18. Então, daí a minha insistência que ele faça parte da próxima sessão, a mídia já está aí, não tem nada demais. Eu gostaria que os vereadores, se fosse o caso, entre uma sessão e outra, analisassem. Se tiver alguma coisa polêmica, nós retiramos e Friburgo fica fora do consórcio. E se não tiver, vamos tentar votar. Esse é o posicionamento. Se eu não faço o requerimento, eu não estaria na sessão. A falha do Executivo é do Executivo. Não estou tirando aqui a responsabilidade do Executivo. Agora, ou nós aprovamos, ou o Friburgo vai ficar fora. E se isso acontecer, a responsabilidade não é da Casa, é do Executivo, que não mandou o projeto completo. Mas eu tenho, como líder do governo, eu tenho a obrigação de pedir que ele conste da próxima sessão, porque se houver a oportunidade, nós vamos votar. Se não houver, fica dessa forma. Vereador Edson Flávio, rapidamente, por favor. Não, senhor presidente, se vai ser apresentada uma proposta, eu prefiro ouvir. Senhores vereadores, eu estou realmente numa situação muito difícil, porque os senhores não me deixam prosseguir a sessão. É inadmissível tantas questões de ordem, eu não consigo. Nós já estamos quase 5 horas numa sessão que deveria durar 3 horas. Eu não consigo andar. E fica chato para mim, eu tenho que chamar a atenção de vereador. Olha só que situação é minha. Porque o vereador, eu estou discutindo uma coisa, o vereador pede uma questão de paz para falar de outro assunto. Eu estou falando de um assunto, o vereador vem com outro assunto. Então, me parece o quê? Parece que é uma coisa individualizada. Aí, se eu chamo a atenção do vereador Luciano, ele fica chateado comigo. Se eu chamo a atenção do vereador Nami Nassif, se eu chamo a atenção... Então, parece que é uma coisa direcionada. Agora, eu preciso muito da compreensão, da colaboração dos senhores. Que aí, depois eu começo a cortar, vai parecer o quê? Então, me parece que os senhores estão querendo, na verdade, é um argumento para poder ficar combatendo a presidência. Isso não vai acontecer. Rapidamente, por favor, vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, dentro do tema colocado pelo vereador Jorge Carvalho, eu acho que nós podíamos chamar uma sessão extraordinária. Agora, interromper uma sessão para tentar interpretar uma matéria que é de responsabilidade do Executivo, que não cumpre o seu papel, manda para cá, e nós, como poder independente, temos que ter responsabilidade com isso. Então, ou chama uma sessão extraordinária, ou fica impossível de debater o tema, se é relevante e tem necessidade, ele teria mais que a obrigação de ter mandado com antecedência. E não fez, e nos coloca numa saia justa como essa, depois dá um problema qualquer, vai dizer que a responsabilidade foi do Legislativo. Então, a minha sugestão, se for o caso, chamar uma sessão extraordinária para que, com o tempo, possamos ler o projeto e, assim, votar com consciência do que estamos votando. Senhores vereadores, o projeto já foi incluído na segunda sessão. Existe hoje uma proposta do vereador para que, antes de iniciarmos a outra, a gente pode parar rapidamente o vereador discutir sobre esse assunto, mas vamos terminar primeiro esta sessão,
Vou solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do projeto para que a gente possa entrar em discussão e votação. Projeto de Lei Municipal. Institui o Fundo de Desenvolvimento de Nova Friburgo, FD/NF, e dá outras providências. O prefeito municipal de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, faz saber à Câmara Municipal de Vereadores que aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal e nos termos do artigo 71 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, o Fundo de Desenvolvimento de Nova Friburgo, FD/NF, destinado a apoiar técnico e financeiramente o Conselho de Desenvolvimento de Nova Friburgo, CODENF, bem como estudos e projetos públicos e privados julgados prioritários para o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e urbanístico do nosso município. Artigo 2º. O Fundo de Desenvolvimento de Nova Friburgo, FD/NF, é um fundo contábil gerido pelo Conselho de Desenvolvimento de Nova Friburgo, CODENF, instituído por lei municipal, e seus recursos são depositados em conta corrente própria e objeto de escrituração específica. Parágrafo 1º. A contabilidade do fundo será feita observando os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente, cabendo ainda ao CODENF emitir e publicar os relatórios e balancetes mensais de receita e despesa. Parágrafo 2º. As disponibilidades financeiras do fundo serão aplicadas através de instituições oficiais de crédito, exclusivamente em caderneta de poupança ou qualquer outra modalidade garantida por títulos públicos federais. Artigo 3º. Constitui recurso do Fundo de Desenvolvimento de Nova Friburgo. Inciso 1. As dotações orçamentárias que lhe sejam anualmente consignadas no orçamento do Poder Executivo Municipal, com percentual mínimo de 0,5%, 0,5%, das receitas tributárias do município, compreendido os impostos, taxas e contribuições de melhorias. 2. As contribuições e doações de qualquer origem especificadamente destinado ao fundo. 3. O retorno e os rendimentos financeiros decorrentes de financiamentos por eles concedidos. 4. As receitas de qualquer natureza provenientes da participação do fundo em projetos ou empreendimentos. 5. Os rendimentos de suas aplicações financeiras e patrimoniais. E 6. Os recursos de qualquer outras fontes que lhe sejam destinadas. Artigo 4º. Os recursos do fundo serão aplicados, obedecidas às normas legais vigentes, exclusivamente em iniciativas sediadas no município e caracterizadas como de elevado interesse para Nova Friburgo, compreendendo 1. Programas e projetos prioritários a cargo de órgãos e entidades da administração pública municipal, observada a destinação prevista para empreendimentos de natureza sociocultural, urbanística e ambiental. 2. Implantação, aperfeiçoamento e expansão de instituições públicas e privadas de assistência social, de ensino especial e de pesquisa científica ou tecnológica. 3. Financiamento à implantação, expansão e modernização de cooperativas de produtos e micro e pequenas empresas, que contribuam para a geração ou manutenção de empregos e a expansão da economia local. 4. Operações de microfinanciamento a cooperativas, microempresas e empreendimentos individuais, cuja atividade for caracterizada como de elevado conteúdo social. 5. Participação, acionário ou não, do município e de suas entidades de administração indireta e fundacional em empresas, empreendimentos, projetos e pesquisa em parceria com a iniciativa privada. 6. Implantação, custeio, aperfeiçoamento e expansão do Conselho de Desenvolvimento de Nova Friburgo. Parágrafo 1º. As aplicações referidas no inciso 1 poderão ser feitas, excepcionalmente, sem previsão de retorno para o fundo, desde que caracterizado, caso a caso, ou seus relevantes interesses para o município. Parágrafo 2º. As aplicações referidas no inciso 6, no que concerne especialmente a custeio, poderão ser feitas,
excepcionalmente sem previsão de retorno para o fundo. Parágrafo 3º. Do total das operações realizadas pelo FDNF, o percentual mínimo de 20% será destinado às aplicações previstas no inciso 4º desse artigo. Parágrafo 4º. Os financiamentos referidos no inciso 3, concedidos a micro e pequenas empresas ou cooperativas de produção, não poderão exceder a 70% do valor total do projeto, nem a importância de R$20 mil. Parágrafo 5º. O limite referido no parágrafo anterior compreende o total financiado pelo fundo e somente poderá ser ultrapassado caso haja complementação do crédito com recursos de outras entidades que não o fundo. Parágrafo 6º. Em qualquer caso, será considerado como fator de classificação de prioridade, para efeito da aplicação de recursos do fundo, o percentual de compras e dispêndios que vierem a ser feito em Nova Friburgo na realização do projeto. Artigo 5º. Não poderão ser beneficiados com recursos do fundo: 1. O pagamento de dívidas ou encargos financeiros. 2. A recuperação do capital investido. 3. A aquisição de terreno ou prédio construído. 4. A compra de veículos de passeios. 5. As pessoas físicas ou jurídicas que estiverem em situação de inadimplemento com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão da administração municipal, estadual ou federal. Artigo 6º. Salvo casos excepcionais autorizados na forma dessa lei, o prazo de amortização do financiamento concedido pelo fundo não poderão exceder a 48 meses, incluída a carência máxima de 12 meses quando se tratar de investimentos e de 12 meses, incluídos 6 meses de carência, quando se tratar de capital de giro. Parágrafo 1º. O fundo praticará juros de até 6% ao ano, à razão de 0,5% ao mês cumulativo, sendo o saldo devedor dos financiamentos corrigidos pelo INPC/F.IBGE, Índice de Preço ao Consumidor, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro que vier a substituí-lo. Parágrafo 2º. O fundo poderá cobrar ou transferir ao tomador taxas a título de serviço de assistência técnica recebida e de abertura de crédito que, em conjunto, não poderão exceder o valor de 2% do crédito total concedido. Parágrafo 3º. As garantias exigidas pelo fundo serão as usualmente adotadas em operação de crédito, compreendendo garantia real e ou fiança ou aval dos sócios ou tomadores, admitida a prestação de garantia por terceiros. Artigo 7º. A concessão de qualquer financiamento ou de benefício financeiro e tributário previsto nessa lei será obrigatoriamente precedido de aprovação pelo CODENF, mediante a aprovação de 2/3 dos membros do plenário. Parágrafo 1º. Em se tratando de isenção de tributos ou de qualquer outro benefício de natureza tributária, a decisão do Conselho será precedida, obrigatoriamente, de parecer prévio da Fazenda Municipal. Parágrafo 2º. Caberá ainda ao CODENF a análise da viabilidade e a classificação de prioridades dos estudos e projetos para o fim de atendimento pelo fundo, assim como o acompanhamento da execução fiscal e financeira dos projetos beneficiados. Artigo 8º. Os pedidos e propostas de financiamento serão apresentados em 2 vias ao CODENF, contendo os respectivos projetos ou estudos com orçamento, previsão de empregos criados, justificativa econômica e social do empreendimento e demais elementos necessários ao exame da sua viabilidade técnico-econômica e de seus benefícios econômicos e social para o município. Artigo 9º. Os processos serão distribuídos aos membros do Conselho mediante sorteio, garantida igualdade numérica na distribuição. Parágrafo 1º. No prazo determinado pelo presidente, os processos distribuídos serão devolvidos com o relatório e o parecer. Parágrafo 2º. O membro relator poderá solicitar qualquer diligência para complementar seu estudo ou parecer. Artigo 10. Deverão se declarar impedidos da análise
solicitações ao fundo os membros que 1. Sejam sócios, acionistas interessados, membros da diretoria ou do conselho de sociedade ou empresa envolvida no processo. 2. Sejam parentes do requerente até o 3º grau. Artigo 11. A fim de atender aos serviços de expediente, o secretário municipal de Fazenda poderá designar um servidor do município para assessorar o CODENF. Artigo 12. Mediante autorização do Conselho, a Secretaria Municipal de Fazenda poderá credenciar agentes financeiros específicos para a operação do FD/NF. Artigo 13. Pelo prazo de 24 meses, a partir da data da promulgação da presente lei, ficarão isentos de ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, da TLEOP, Taxa de Licenciamento para Execução de Obras Privadas, e do ISSQN, Imposto sobre qualquer serviço de qualquer natureza, incidente sobre a construção civil, a execução em Nova Friburgo dos projetos de relocalização, expansão e implantação de unidades fabris ou de outras atividades que visem o desenvolvimento econômico do município. Parágrafo 1º. A concessão dos benefícios previstos nesse artigo está sujeito ao disposto no artigo 7º desta lei. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, para os efeitos desse artigo, não será dispensado o cumprimento das obrigações acessórias pertinentes aos tributos neles referidos. Parágrafo 3º. O Poder Executivo poderá, mediante lei específica, fundamentando em exposição conjunta de motivos das Secretarias de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, prorrogar por igual período a concessão dos benefícios previstos nesse artigo. Artigo 14. O Poder Executivo, sempre que necessário, regulamentará a aplicação da presente lei, bem como adotará as medidas necessárias à sua efetivação, operacionalizando, podendo, inclusive para os fins de cumprimento do disposto no artigo 7º, implantar, no âmbito do quadro permanente do Poder Executivo, a carreira de auditor tributário e fixar as respectivas remunerações aplicáveis. Artigo 15. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial para atender as despesas decorrentes dessa lei. Artigo 16. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 17. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as leis municipais número 3.409/2004 e 3.496/2004. Nova Friburgo, 2 de fevereiro de 2011, assina Demerval Barbosa Moreira Neto, prefeito. O projeto encontra parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, com a assinatura de todos os membros. Está lido, senhor presidente, o projeto de lei. Senhores vereadores, após a leitura e estando o projeto com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, em discussão. Vereador Jorge Carvalho, Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de autoria do Executivo Municipal que institui o Fundo de Desenvolvimento de Nova Friburgo, dando outras providências, a própria mensagem do prefeito e a descrição, a leitura do texto, com seus artigos, parágrafos e incisos, é autoexplicativo. É um projeto extremamente importante pelo momento que atravessamos na cidade de Nova Friburgo, cria oportunidades de financiamento de atividades, cria oportunidades para que a cidade ofereça condições a diversos segmentos que possam incrementar as suas atividades. Portanto, eu não vejo maiores necessidades da defesa, porque a autoexplicação do projeto, a leitura dele já foi autoexplicativa. Então, eu peço, senhores vereadores, a aprovação. Pois não, vereador. Só quero parabenizar Vossa Excelência, parabenizar pelo projeto, porque em visita que fiz ao município de Três Rios, e lá existe o CODETRI, Conselho de Desenvolvimento de Três Rios, como na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro existe o CODIM, é muito importante para a atração de novas empresas, novos investimentos. E eu, como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, não poderia deixar de parabenizar
o Poder Executivo pelo envio do projeto à Câmara, que vai, com certeza, dar um outro norte na questão de novos investimentos no município. Então, essa é a minha pontuação, parabenizando o Executivo pelo envio deste projeto a esta Casa. Pois não, vereador? O projeto realmente é muito importante para a cidade, não há dúvida nenhuma. Apesar de que, né, ele está fazendo a revogação de uma lei que já existia, que é a Lei 3.409, que já tinha esse fundo. Mas a gente percebe que foram feitas algumas alterações. Substanciais e importantes. Importantes, não, com certeza, inclusive da própria manutenção do Conselho. Exato. Inclusive, tem aqui a inserção de dispositivos importantes. Por exemplo, o inciso 6º do artigo 4º, em relação à redação da Lei 3.409, não existia. Ele foi inserido, que é a implantação, custeio, aperfeiçoamento e expansão do Conselho de Desenvolvimento de Nova Friburgo. Quem dera que todos os conselhos tivessem nas leis que criaram esse dispositivo. E também... E ele vem num momento importante, né, vereador? Fundamental. Isso foi discutido, inclusive, no prédio da Oi. Não há sombra de dúvida que foi realmente uma discussão muito importante. Um outro ponto positivo que ele traz é que na lei anterior havia uma conjugação junto do Conselho. E ele traz agora uma separação. O que eu peço, uma vez que essa legislação e ele ela será gerida pelo estabelece Conselho, ainda uma maioria de votos, um quantitativo de votos 2/3. interessante, na ordem de 2/3. Não, com certeza, tem avanços em relação à lei anterior. Agora, a única coisa que me preocupa é que está revogando o Conselho existente. E a lei que está sendo aprovada hoje, possivelmente será aprovada, ela vai ser gerida, o fundo vai ser gerido pelo Conselho, que não existe, que vai ser destituído aqui, porque a lei está sendo revogada. Então tem que ter uma observação. Mas qualquer situação nesse sentido será corrigido imediatamente, tenha certeza, Vossa Excelência. O pedido que eu faço a Vossa Excelência como líder de governo é que requeira, junto ao Poder Executivo, que envie o quanto antes a legislação criando o Conselho. Perfeito. Para que ele possa, imediatamente, até talvez antes mesmo da publicação, ser votado e ser criado. Penso que vai ser até difícil por causa desse processo de carnaval, mas o quanto antes será muito importante. Agora, a observação de Vossa Excelência faz sentido, é pertinente e será levada em consideração. Tenha certeza, meu caro vereador. Agora, é muito importante, agora, só uma coisa, o projeto original, 3.409, lá atrás que virou lei, ele sofreu uma série de emendas através de outras leis. E são emendas substanciais. Vossa Excelência, à época, era vereador. É verdade. Como é que foi a discussão disso à época? Não me recordo, vereador. São tantos os mandatos e parece que essa lei é de 2004. Não, mas as emendas são de 2006. Não, aí eu não estava na 2008. Casa. Eu não 2008 estava. Vossa Excelência estava, não estava não? 2008 no final só. Então foi de 30 de dezembro a publicação. Não me recordo. Se falar com Vossa Excelência, se eu perguntar aí como é que é o teorema de Pitágoras, eu lembro, mas a lei aí eu não vou lembrar, vereador. Tudo bem, tá bom. Se foi uma pegadinha, o senhor me pegou. Não, desculpa exigir demais na memória de Vossa Excelência. Mas o projeto é importante, eu reputo importante a votação dele. E é o pedido que eu faço pela importância do envio da lei que cria o Conselho. E pelo momento que o município atravessa. Eu acho que o projeto vai ser aprovado, não vejo dificuldade, vejo uma boa vontade do Poder Legislativo nesse sentido. Acho um momento histórico, um momento muito importante na vida política do município de Nova Friburgo, porque é a partir daí que nós vamos criar condições até de brigar por outros incentivos. Incentivos da área estadual, da área federal. Nós não podemos cobrar dos outros e não fazer a nossa parte. Eu acho que damos esse passo importante e tenho a certeza que estamos marcando aqui, nessa data, um tento muito importante para o desenvolvimento de Friburgo. Muito obrigado, Jorge, senhor presidente. Era só a conclusão. Pois não. Se o presidente permitir. É que hoje nós estamos aqui atravessando. Rápido. As emendas que foram inseridas e aquilo que foi modificado realmente melhorou muito o projeto. Por isso que eu acho que veio um substitutivo, porque, na verdade, quase toda a lei que fora votada, a Lei 3409, ela foi pelo menos 80% a 90% mantida.
Então, uma vez que ficaria muito retalhado, eu entendo que o Executivo resolveu revogá-la para que fique uma legislação limpa, sem aquelas alterações anteriores. Que temos que fazer com a questão do Conselho Tutelar. Isso é o ponto que eu faço essa observação concluindo e agradecendo a parte. Eu que agradeço. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Após a discussão, em votação. Deixa eu ver aqui. Discussão única, votação única. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhores vereadores, nós vamos dando por encerrados os trabalhos desta 9ª reunião da 5ª sessão ordinária, marcando a próxima para a reunião dentro de 10 a 15 minutos. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Profissionalismo na gestão pública.